Quando José vai para o Egito, ele já tem uma visão no futuro. Vai acontecer uma crise, então eu me preparo para essa crise, né? Como o Eric falou, o que eu fiz para me preparar para essa crise, né? O que eu estou fazendo, né? Nós estamos aí quantos dias parados, né? Aí a questão é, o que eu fiz durante esses dias? Eu só dormi, né? Só fui para Netflix? Ou eu fiz alguma coisa? Porque o empresário, o microempreendedor, o autônomo que seja, ele tem que buscar constantemente um aperfeiçoamento para o seu negócio, para o seu comércio, assim como nós pastores buscamos constantemente o aprendizado, né? Nós não paramos, então nós sempre estamos aprendendo e evoluindo. Mesma palavra que você lançou de Abraão, né? Abraão, se ele fosse ver o cenário, ele não sairia. Não iria. Não, eu não vou, né? Eu vou deixar todo o recurso e vou atrás de algo que não está me dando ideia do cenário do que eu vou enfrentar. É exatamente isso que a gente está vendo diante de tanta crise. Que cenário que eu vou enfrentar se eu sair, né? No momento que eu sair da minha casa, que for tudo liberado, que cenário que eu vou enfrentar? A ciência que você tem que ter é que vai ter dificuldade, vai. Tem percas, vai ter, mas o novo nunca vai vir se o velho não for embora. Então, é o momento de você se levantar, né? O deserto é só uma passagem de aprendizado, né? E aonde o Senhor vem como provisão. Talvez seja o momento de você entender que o Senhor é a provisão da tua vida, entender quem é você em Deus, tirar toda essa formatação de palavras negativas que vieram em você, e agora você crescer em Deus como um empreendedor que o Senhor quer te fazer, que você se desenvolva em Cristo Jesus. Amém. Eu vejo isso que o pastor comentou, começou comentando do amor, né? Sobre esse alinhamento dentro da casa, né? Mas também você vê essa parte financeira, né? Muita gente que é empresário, começa a crescer, muitas vezes esquece que o principal objetivo da tua empresa, de você se tornar um empresário, é primeiramente honrar a tua casa, honrar a tua família. Muitos esquecem disso. Sim. Muitos esquecem que o objetivo é você se tornar provedor. Você se tornar provedor para os teus funcionários, para outras famílias. Igual a gente estava comentando, é o momento de empresários, principalmente cristãos, olharem para essa crise e realmente se tornarem homens justos. Homens que têm funcionários, mas que não vão diminuir o salário de funcionário, ou vão mandar embora, mas que vão honrar com os fornecedores, com os seus clientes. Homens que vão mostrar realmente como crescer diante de uma crise, né? Você comentou sobre José, mas você imagina a crise que Jacó passou. Jacó foi um homem que passou muitas crises, ele trabalhou praticamente de graça muito tempo. Ele passou a crise de ter que enfrentar o irmão, ele batalhou com Deus. Era um homem que tinha um caráter que era deformado, mas que naquela luta com Deus, ele se tornou curado, se tornou um homem de verdade. E você vê a trajetória do filho dele. Tanto que na palavra a gente vê, essa é a história de Jacó. E começa falando de José, porque a tua história não acaba em você mesmo. Você não é um fim em você. É a tua geração, É né? a tua geração. E você vê José passando por diversas crises. Mas José desde jovem, quando Jacó fala para ele, vai e vê os teus irmãos, era uma responsabilidade que José já tinha. Era cuidar dos irmãos. Ele já tinha um cargo de responsabilidade. Então José foi passando por vários momentos de crise, mas com um caráter aprovado naqueles momentos de crise. Até ele chegar um momento em que ele chega perto do governador maior daquela região, que o Egito na época era o lugar mais próspero que existia. Sim. E ele, com o dom que Deus tinha dado para ele, com a capacitação que ele tinha, um homem que era o governador, um homem que era o mais rico, que tinha tudo para ser um homem orgulhoso, se humilha diante dele e fala, então você vai governar. Eu coloco nas tuas mãos. Se eu não tiver, você que manda. Um homem que a gente vê faraós enfrentando o próprio Deus, não querendo livrar o povo do Egito. Você vê diante de uma crise, grandes homens que não servem a Deus, se humilhando para que homens de Deus, homens justos, cresçam com a capacitação de Deus. Eu quero falar sobre dois pontos, né? Um que o pastor Josué falou, é a maneira que as pessoas estão olhando para tudo isso, né?
Porque realmente, Mateus 6,22 vai dizer que se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem maus, o meu corpo será tenebroso. E se o meu corpo tiver treva, grandes trevas terá. Né? Então a maneira que as pessoas estão olhando para isso faz muito sentido nessa questão da visão. Né? Por quê? Porque a palavra crise, ela significa o quê? Ela significa não só um momento difícil, mas é um momento de decisão. Esse é o significado da palavra crise no dicionário português. Outro significado, faculdade de distinguir. Ou seja, aí entra uma coisa que o Eric falou perfeita. Nesse momento da crise, existem vários caminhos que se abrem, principalmente para quem é empresário, né? Principalmente no âmbito e princípio da honestidade, né? Porque é o cara que vai se aproveitar da crise, né? É o cara que vai dar o calote, não precisa, mas ele vai dar, porque ele vai jogar a culpa na crise, né? E depois ele pode colher uma treva tão grande na vida dele sem saber o porquê. E muitas pessoas hoje, às vezes, estão preocupadas, pensando em desistir, estão atormentadas com o momento, não pela crise, mas pelo que estão colhendo na crise, de coisas que plantaram lá atrás. Porque a gente sabe, eu não sou do meio empresarial, mas a gente sabe que é um dos meios onde mais há desonestidade, né? Porque os recursos que entram ali, às vezes, é em grande quantia, então se ele conseguir dar uma desviada, ele ganha muito. Então, muitos estão colhendo coisas negativas agora, não é a culpa da crise, mas da própria semente que eles mesmos lançaram, né? E essa questão da visão, né? Quando o faraó chega para José, ele diz assim, olha, nós precisamos de alguém ajuizado, né? Essa palavra ajuizado é Gênesis 41, 38 e 39. Faraó, ele pontua aspectos em José, que ele consegue perceber em José, ter o Espírito de Deus ajuizado e ser um bom administrador. Essa palavra ajuizado significa, olha, você tem profundidade no que você está vendo. Ou seja, você vê de maneira correta. Quando José ele dá a estratégia para Faraó, né, para sair da crise que viria sobre o Egito. Então os empresários agora eles precisam ter essa visão profética, essa visão aberta das coisas que vão acontecer e não ficar num lugar de vítima. E como crise significa momento de decisão, é cada um que decide, ou vai se vitimizar, ou vai se fortificar e sair dessa e prosperar muito mais depois. Eu gosto de uma mensagem que eu vi faz algum tempo já, que fala de um pregador, eu não lembro se ele é mexicano ou americano, numa entrevista perguntaram para ele que ele investia muito em pessoas em situação de rua, pessoas com problemas de dependentes químico, alcoólico, enfim. E um dia na entrevista falaram para ele como é que você, né, dá crédito para esses delinquentes, né? E aí ele diz assim, uma resposta muito sábia e é o ministério dele, né? Ele disse assim, isso que o mundo chama de delinquentes ou de pessoas que não merecem crédito, eu chamo de matéria-prima. Matéria-prima que Deus me deu para ser transformado. Então, isso para mim é a maior matéria-prima que Deus me deu. Então, essa palavra crise que nós estamos falando aqui, eu sei que pela nossa alma, pela nossa emoção, nosso comportamento, talvez não seja com todos, mas uma boa parte ela tem medo, porque, né, faz parte do que está acontecendo no cenário mundial. Mas vamos trocar essa palavra. Em vez de nós colocarmos a palavra crise, nós colocarmos a palavra oportunidade para mim me desenvolver, né? Aleluia. Né? Tirar essa palavra crise. Então, se essa palavra crise está causando tanto medo, tanto destruição dentro de mim, ou dentro da minha casa, ou dentro dos meus negócios, né? Então, colocar essa palavra crise, colocar oportunidade para a gente se desenvolver como sacerdote dentro da casa, se desenvolver como marido dentro de casa, se desenvolver como pai, se desenvolver como filho, se desenvolver como um empresário segundo o coração do Senhor, né? Como nós lemos a passagem aqui, fala que
ela tinha algo dentro de casa, né? E vamos entender por um lado profético isso, né? Baseando no que a gente está construindo aqui junto, nós somos criativos, porque Deus nos fez criativo. Nosso Deus é um Deus criativo. Então tem algo dentro de nós que nesse momento talvez nós estamos parados agora na nossa correria do dia a dia, do empresário, né? Do trabalhador autônomo, das pessoas que estão na correria, que só fazia sempre aquela mesma coisa, e aquela mesma coisa. Agora Deus está dando talvez a oportunidade, né, baseado na criatividade que Ele colocou dentro de nós, de desenvolver algo melhor, ou fazer algo melhor, né? Essa é uma oportunidade. Então a crise, ela, claro que a gente está falando de pessoas que buscam a Deus, ou que vão buscar a Deus depois de ouvir uma palavra dessa, ou de ouvir não só essa, mas outras que estão sendo ministradas, né, pelo Brasil todo e pelo mundo todo, de se posicionar nesse lugar. Está em crise, o problema existe. E agora o que eu faço? Eu me torno vítima? Ou agora eu pego isso para uma oportunidade para mim desenvolver, né, dentro de casa, dentro da empresa, ser criativo, né? Eu acho muito pontual isso. Questão de aprender, né? Porque o José, ele chegou no cargo máximo, mas ele teve o desenvolvimento, né? Em todos os lugares que ele foi, ele aprendeu um pouco com esse desenvolvimento. Então ele foi se desenvolvendo, né? E é o que a gente chama hoje de se desenvolver, né? O autoconhecimento, você auto se conhecer e auto se desenvolver, né? Desenvolver em meio a essa dificuldade, né? Ter essa oportunidade. E todos os avivamentos que nós tivemos, eles foram gerados em meio de crises, né? Quando nós olhamos para a viúva, ela esperava a morte. E a confiança dela na morte estava no recurso. Então, às vezes, a gente olha para o recurso que está na nossa mão e a gente não consegue enxergar a vida naquilo dali, ou que aquilo dali vai conseguir gerar alguma coisa, né? Então, eu olho assim e vejo, poxa, tu tem lá... acho que foi falado na aula de finanças, né, do Kroll, que tu tem lá um pouco de trigo, ovos, né, açúcar. É um bolo que você vai vender, e daquele bolo você vai conseguir fazendo recursos novamente, né? Eu estava assistindo esses dias um programa de um rapaz muito criativo. Ele falou assim: eu vou mostrar para vocês como que é empreender, e eu vou fazer R$1.000 hoje, né? Então ele foi de manhã, com R$10 ele comprou uma caixinha de bala, e daquela dali ele começou a desenvolver. Ele não conseguiu fazer num dia, mas em 2 dias ele fez R$1.000 através de R$10. Então é você ter essa oportunidade de, poxa, o que eu posso fazer agora, né? A gente estava vendo uma estatística agora, o que mais cresceu no nosso meio foi o delivery, né? Que antigamente muitos restaurantes, se você ligasse para ele não entregava na sua casa, era já a autodefesa deles, nós não fazemos entrega, né? Que os motoboys, apesar do risco que eles estão correndo, são os que mais estão faturando hoje, né? Porque todos os restaurantes tiveram que se adaptar na entrega domicílio, né? Então é uma questão de adaptação. Eu preciso entender o mercado agora, eu preciso entender o momento agora, mas eu preciso me conhecer, saber o meu potencial, saber quem eu sou, sair do lugar de vítima, né? Sair do lugar de transferir a culpa para o governo, né? E nem esperar nada do governo, né? Porque a gente não quer o dinheiro do governo, a gente quer fazer o que a Bíblia manda, né? Pelo fruto dos teus braços, das tuas mãos, é que vem o teu recurso. Então, você não depender de algo exterior para que você possa crescer, mas você se autodesenvolver agora. Buscar ajuda? Buscar, né? E eu glorifico a Deus porque hoje a casa é muito bem equipada, né? A gente tem profissionais na área de administração, a gente tem profissionais na área da saúde, porque o que acontece hoje, muitas pessoas que não estavam preparadas com o emocional ficaram abaladas, né? E hoje precisam da ajuda de um profissional da saúde? Precisam, né? Então, não é nenhuma vergonha você sentar com um profissional da saúde hoje, com um psicólogo, para que ele te oriente e te tire também desse lugar, mas você precisa se conhecer em Cristo Jesus, quem você é, para que você possa sair também deste lugar. Então, hoje a gente tem pessoas que podem dar mentoria preparadas, temos, né? Mas essa pessoa também precisa buscar isso, ela precisa correr atrás, ela precisa sair do comodismo, né?
né? E entender o que ela pode fazer agora com essa oportunidade que ela tem, porque eu vejo também assim que muitas pessoas que estavam empurrando com a barriga o lado empreendedor vão entender que não é para elas empreender, né? Não são empreendedores. E os verdadeiros empreendedores agora serão criativos neste momento para sair dessa situação com todo o potencial. Glória a Deus. Sim, eu vejo que juntando o que o pastor Evandro falou também, eu vejo que é um momento em que muitas pessoas normalmente se sentem frustradas. Muitas vezes tem gente que são funcionários que estão frustrados porque não se encontraram e querem empreender, ou empresários que muitas vezes pensam, nossa, eu quero mudar de ramo, eu quero trabalhar com isso. Essa parada é uma oportunidade de você, porque muitas vezes a gente não para por causa do medo, porque você está tendo o teu pão de cada dia. A zona de conforto. Você está na tua zona de conforto, no comodismo, então você não vai pensar, eu vou parar tudo aqui, vou me desenvolver em algo, vou realmente onde Deus está me falando, porque eu estou naquela zona de conforto. Então a crise é uma oportunidade para a pessoa parar e falar, então tá, agora eu posso me desenvolver em algo novo. Sim. É um empurrão, né? A crise sai do lugar, né? Matou a vaquinha, tem né? que sair. A história do matou a vaquinha. Sim. Então é um momento para a pessoa pensar isso, entende? A pessoa, tá, onde que Deus me chamou? Qual oportunidade você falou do delivery? Às vezes a gente empresário está ali, a gente trabalha com marketing digital, mas a gente vê muita gente que não quer, antes não queria saber disso. Você fala do Facebook, do Instagram, site, mídias digitais, a pessoa não mexo com isso, não lido com o Facebook. Você tem que se abrir para a tecnologia, né? Você a tem que tecnologia se abrir tá aí, você precisa novidade, entender, né? na verdade. Né? Então é um ponto que empreendedores que observaram esse start, Sim. já se prepararam, como foi no delivery, em outras situações. Porque hoje o grande mercado ele está na internet. Sim. Né? Então, se você não consegue se atualizar, se autodesenvolver com a tecnologia, você para. Você dá um start para você não avança. Então, eu preciso ter esse autoconhecimento e preciso me aprofundar também. Por exemplo, a gente estava falando aqui de autoconhecimento. O que nós fizemos todos esses dias parados, né? Eu fui buscar um conhecimento, fui buscar ajuda, ou só sentei no sofá e não saí de lá, né? Esperar a crise passar. Né? Então, assim, eu aproveitei muito esse tempo, né? Busquei amigos, né? Busquei um mentor que foi o meu mentor, um grande amigo, o professor Marcos Marcelino, que foi meu professor de pós-graduação e que durante toda essa quarentena ele foi meu tutor aí, me dando auxílio, fazendo me autoconhecer, crescendo em conhecimento, né? Busquei outros cursos que, se você for ver, o governo disponibilizou muitos cursos, né? Vários cursos para você se aperfeiçoar, então muitos cursos eu consegui fazer, cursos com certificação de faculdades reconhecida, né? Então você pode evoluir, você tem essa oportunidade de crescer, porque enquanto muitos estão sentados assistindo Netflix, né? Porque é muito fácil olhar, pô, o cara teve sorte, né? Mas você não viu os momentos que, enquanto você estava dormindo, ele estava acordado. Sim. Exatamente. Você falou dessas oportunidades, né? Acho que a gente tem muita informação, muita coisa, muito conteúdo disponível hoje na internet. Você falou faculdades, até mesmo ontem aqui em Ponta Grossa, o prefeito também falou que vai disponibilizar no site da prefeitura 33 cursos profissionalizantes. Você for ver, igual eu e minha esposa, achamos na Amazon diversos livros de graça. Eles estão disponibilizando nesse momento cursos até mesmo ministeriais de pastores que a gente adquiriu a R$1 a mensalidade. E sabe, eu então, acredito que tudo isso, cara, ele vai trazer muitas coisas positivas depois, né? Primeiro porque muita gente vai repensar a forma que está administrando seus recursos e sua empresa, não é verdade? Certeza. Muita gente vai refazer o padrão administrativo da sua empresa. E outra coisa que eu penso, cara, é que depois que tudo isso passar, nós como igreja vamos precisar exercer igreja. O que é isso? Por exemplo, vamos usar a nossa congregação de exemplo. Existem vários ramos empresariais na igreja, de pessoas dotadas com esse dom e com esse ministério. Agora as outras pessoas podem colaborar com a recuperação dela, né? Ir no cabeleireiro da igreja, vai no dentista da igreja, Sim. leva o carro no mecânico da igreja.
Criar um grupo, né? Criar o grupo, né? Esse relacionamento interpessoal, né? Entre o cliente e o empresário e na própria igreja. A igreja, de novo, ajudar a essas pessoas a voltarem para o mercado com todo o gás que elas estavam, né? E eu quero só dizer mais uma coisinha aqui, que a crise ela é um momento incomum. Então, no momento incomum, nós vamos precisar nos comportar como homens incomuns, com fé em comum, com força em comum e com esperança em comum. Porque nós estamos buscando e esperando de um Pai que é um Deus em comum. Né? Amém. Amém. Eu vejo até o que o Danilo comentou. Então a gente comentou, a gente quer até estimular quem está assistindo a comentar, a colocar dúvidas que você tem, até mesmo uma palavra, algo que Deus está te falando, que você tem dentro de você, colocar nos comentários. Outros temas, né? Isso, de outros temas. Mas por quê? Porque não só eu vejo que o Danilo falou de um grupo, ser igreja no sentido de você adquirir serviços, de você favorecer um irmão, uma empresa que você sabe que age corretamente, mas também essa questão que o pastor José comentou da mentoria em si. Você vê a história, grandes empresários, Ford, pessoas que criaram empresas que hoje são estruturas que dificilmente vão quebrar. Eles eram pessoas que estavam junto com outros empresários. Eles criavam o que a gente chama de mastermind, que é a mente mestra. Então eles se ajudavam, eles passavam conhecimento, eles não retinham nada. Porque não é o reter que vai fazer você crescer. É sair do lado de pessoas negativas, né? Sim. Não adianta você ser uma águia e andar junto com galinhas. Você vai se tornar Sim. com quem você anda. Né? Então a gente cria Hoje um amigo usou uma frase que eu acho muito legal, que ele falou assim: a crise é uma corda que Deus te deu. O que você vai fazer com essa corda? Alguns homens vão pegar essa corda e vão usar num cavalo e vão correr muito mais rápido, vão avançar. Outros vão pegar essa corda e vão se amarrar num poste. E outras simplesmente vão se enforcar. Então você decide o que você vai fazer. E hoje, assim, será que hoje, olhando de empreendedorismo, né? Será que hoje não seria o momento da igreja em si, né? A igreja que eu falo somos nós, né? Mas os irmãos investir nos nossos irmãos, né? Na empresa dos nossos irmãos, né? Eu acho que o Danilo comentou isso um pouco também, né? Investir, dar oportunidade para aquele irmão que você sabe que é um empreendedor de pequeno porte, um empresário de pequeno porte, ajudar ele. Essa é uma oportunidade de a gente estar servindo também os nossos irmãos. É quem vai ser mais afetado, né? São as microempresas, os autônomos, né? Os MEI. Por favor, né? Pegar os empresários de maior esfera, né? E criar oportunidade de emprego também, porque muita gente Sim. corre o risco de ficar desempregado, né? Aquela frase, né, que é bem conhecida, né? Infelizmente, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exato. A gente, infelizmente, tem muitas pessoas que vão sofrer com essa crise, mas tem oportunidade. É um momento de oportunidade. Quem quer buscar conhecimento, crescimento, autoconhecimento, ela tem muita informação. Não só a internet, mas igual a gente está comentando, os irmãos. É uma rede de conhecimento muito vasta para você crescer, para você pegar essa corda e correr. E correr até quando acabar essa crise ninguém vai te alcançar. Verdade. Amém? Então, Só encerrando aqui, Lógico. João 16:33, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Então o Senhor avisa sobre o momento de crise, mas ele diz: tenho paz no teu coração e tende bom ânimo. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, a gente quer estimular, né, os irmãos a comentar novamente. Eu falo, comente, coloca dúvida. Se tiver algo que você queira dividir também com a gente, coloque aí nos comentários, porque eu não vejo assim como esse momento que a gente está aqui conversando não é um momento de pessoas que a gente está só transmitindo conhecimento. Na verdade, a gente está saindo daqui melhor do que a gente entrou. Amém. Amém. É um momento onde a gente está tentando fazer justamente aplicando o que a gente está te falando. Mas a gente está se esvaziando para ser cheio de Isso. novo, né? A gente está juntando o que a gente sabe, o que cada um carrega, para a gente também sair daqui melhor.
Então a gente quer não só a gente sair melhor, mas também que os irmãos possam assistir, compartilhar, participar e crescer junto com a gente também. Amém? E mandar para nós lá também um tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui na nossa mesa para conversar. Escreve lá, coloca no chat ali ou nos comentários um tema que você gostaria que a gente trouxesse nesses dias que a gente vai estar buscando no Senhor aí para trazer para você. Deus abençoe, foi um bom momento aqui. Essa palavra, essa reunião, né, esse bate-papo, né? Deus gerou isso no nosso coração. O Eric foi um dos responsáveis aí que Deus levantou para nos ajudar. Pastor Josué também, microempresário, também está aí, tem conhecimento, né? Formado também na área de administração. Danilo é mestre na palavra de Deus e nós estamos aqui para servir vocês. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais.